Graça e paz, queridos e amados irmãos. Hoje estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. E o nosso texto de meditação hoje está em Mateus, no capítulo 4, que todos nós conhecemos. Mateus, capítulo 4, verso 4. O que ele nos diz a resposta de Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Exatamente. Não está escrito. Nós, meus irmãos, espiritualmente falando, nós só vamos ver se nós tivermos a palavra de Deus viva e cravada em nosso coração. Por quê? Porque Salmo, no capítulo 119, no verso 11, diz: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Então, para nós vermos de acordo com a vontade de Deus, temos que ter a palavra dele em nosso coração. Mas como vamos ter a palavra de Deus em nosso coração se não temos lido, se não temos meditado, se não temos focado nela, se não temos buscado a ela? Por isso que ele nos diz, em João, ele nos declara isso, João capítulo 6, verso 27, que nós trabalhamos tanto pela comida que perece, pelas coisas aqui desta terra que são terreno, e crescemos tanto do pão celestial, que é esse que nos mantém. É esse que nos mantém. Nós temos deixado de lado o pão da vida. Inclusive, quero compartilhar um texto com vocês, que está neste livro, Vivendo pela Fé, no capítulo 32. É um capítulo que tem um título: Não se esqueça de comer. Olha só o que ele nos diz. Não se esqueça de comer. Ora, eu não poderia me esquecer disso, ainda que eu tentasse, pois isso me faz muito bem. E além disso, minha cabeça começa a doer, e sinto-me fraco e tonto se tento me abster de pelo menos uma refeição. Não consigo trabalhar e nem viver sem comer. Então, acho que não corro muito risco de esquecer-me de comer. Olha só o que Deus diz. Deus diz que você não pode viver apenas de pão terreno, mas também deve comer o pão celestial todos os dias. Exatamente, comer o pão celestial todos os dias. Meus irmãos, nós temos nos alimentado da palavra de Deus, temos tido vida, porque no mesmo João, no capítulo 6, no verso 63, ele fala que a carne de nada serve, mas sim o Espírito. E ele diz o seguinte, que a palavra, ela é Espírito. E o Espírito é que vivifica. E as palavras é por meio do Espírito, ou seja, da sua palavra, é que nós temos vida. E vida em abundância. Vida em abundância, meus irmãos. Por isso que o salmista, no capítulo 1, ele diz: bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor. É como uma árvore plantada na beira do ribeiro, na beira da corrência da água. Passam-se os tempos, vem a dificuldade, mas mantém-se. A mesma coisa, Cristo é o nosso exemplo. Por que ele se manteve de pé diante das tentações de Satanás? Porque, meus irmãos, o deleite dele, a alegria dele estava na palavra do Senhor. Como diz o Salmo no 119, no verso 13 e 14 ali. Lá demonstra que a alegria do Senhor se regozijava, o Senhor se regozijava em ter contato com a palavra. Nós também temos que nos alegrar, temos que nos regozijar, temos uma alegria imensa, um anseio imenso pela palavra do Senhor. Porque Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, ele diz: bem-aventurado é aquele que lê, e aquele que ouve, e os que guardam as palavras desta profecia, meus irmãos. Desta profecia. Temos lido, temos buscado Deus verdadeiramente. Será que não estamos na igreja simplesmente vazios? Lembra da visão de Ezequiel? Em que Ezequiel vê o vale de ossos? Será que ao olharmos para nós e olharmos para a igreja, será que também não temos visto assim? Pessoas vazias, pessoas secas, um vale de ossos, uma multidão de pessoas, as igrejas estão lotadas, mas infelizmente tem estado vazia, porque não tem buscado a Cristo como único e suficiente Salvador. E o único lugar onde nós devemos buscar Cristo, o único lugar onde iremos encontrar Cristo, é na palavra dele. Olha só o que continua dizendo o texto. O pão terreno, olha só, o pão terreno, como todas as coisas terrenas, ele não tem vida em si mesmo, e logo ele perece.
Ele não tem vida para lhe oferecer. Mas o pão vivo do céu é tão cheio de vida que pode lhe dar vida. E que vida? Vida eterna, meus irmãos. Vida eterna. Isso é extraordinário. E diz, se comer todos os dias, ele o tornará perfeito como Jesus, de modo que desejará fazer coisas boas e puras, e também lhe dará força para fazê-lo. Você não terá só o desejo, mas terá força por meio de Cristo Jesus para fazê-lo. Porque o que ele nos promete? Uma das promessas dele em Filipenses, no capítulo 4, no verso 13. Tudo posso, graças àquele que me fortalece. Quem é que fortalece a mim e a você, meus irmãos? É Cristo Jesus. Se Cristo Jesus fortalece a mim e a você, nós podemos todas as coisas nele. Porque Romanos, no capítulo 8, no verso 37, nos garante isso. Que em todas as coisas, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E não teremos somente intenção, mas realizaremos essas obras. Cristo realizará essas obras em nós. E observa. Olha só isso aqui, meus irmãos. É extraordinário. É extraordinário. Olha só o que ele nos diz. Deus assegura que na Bíblia encontrará todo o pão celeste de que possivelmente necessita. As palavras que você lê na Bíblia não são as mesmas palavras sem vida que se encontram em outros livros. Jesus disse que as palavras da Bíblia são cheias de vida, a sua própria vida. Ele também diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Nós estamos vivendo para viver na eternidade? Nós estamos nos alimentando do pão celeste ou simplesmente do pão celestial? Nós precisamos refletir nisso. Nós temos dedicado tão pouco tempo à palavra de Deus, temos passado tanto tempo com as coisas do mundo. Meus irmãos, se Cristo não for o primeiro em nossas vidas, nós estamos perdidos. Não importa. Você pode estar na igreja, em todos os cultos, em todos os eventos, em todos os trabalhos, mas se você não tiver uma vida de intimidade, com Deus, você está morto. Se você não consome a palavra de Deus diariamente, você está morto. Ainda que seja por um dia, meu irmão, ainda que seja por um dia. Porque nesse dia que você não consome ali, você pode dormir no pó e perder a vida eterna. Por um dia, meus irmãos. Porque a salvação é tempo presente. E todos os dias precisamos estar em contato com a videira. Com a videira. Se nós não estivermos em contato com a videira, se nós somos cortados da videira. E o que é que nos liga à videira? É a palavra. E a videira é quem? Cristo Jesus. O que é que nos liga a Cristo? É a palavra de Deus que nos vivifica. E se nos desligarmos dela por um dia, por um momento sequer ou por um instante, estaremos perdidos. Por isso é que ele diz feliz. É aquele que medita na lei do Senhor. Josué no capítulo 1 ele diz, não apartes o livro desta lei, não aparte do teu coração, seja ela a tua meditação. Deuteronômio 6, o que é que ele nos diz? Fale quando andar, quando deitar, quando levantar, em todos os momentos. Temos tido a palavra de Deus no nosso coração. Cristo respondeu como está escrito, porque ele tinha a palavra de Deus em seu coração. Eu e você hoje estamos preparados verdadeiramente para responder no está escrito. Quando vier as tentações de Satanás, muitos julgam que as tentações de Satanás são difíceis e que são invencíveis. Mas sabe por quê? Porque não tem tido intimidade com Deus. Não tem guardado a palavra de Deus em seus corações. E a propósito, não tem participado da família de Cristo. Lembra quando as pessoas chegaram ali, atrás de Cristo, e disseram, olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. O que ele respondeu? Você se lembra? Olha, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que guardam a palavra de meu Pai e as praticam. Temos guardado? Temos buscado de fato? Olha só o que o texto continua nos dizendo. Você percebe que uma vez que a vida de Jesus se encontra nessas palavras, você pode receber Jesus, o pão do céu, simplesmente alimentando-se dela. Como o texto falou, a Bíblia não é um livro qualquer que você lê e pronto, acabou. Não, a Bíblia é palavras vivas, porque são palavras vindas de Cristo, vindo do trono celestial.
É isso que eu e você temos que imaginar. Olha só. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Tremendo. Ele fez a pergunta: você não percebe que uma vez que a vida de Jesus se encontra nessas palavras, você pode receber Jesus, o pão da vida, simplesmente alimentando-se dela? Poderá comê-la e torná-la parte de si mesmo, lendo-a todos os dias e crendo que são seu Pai falando, seu Pai Celestial, falando diretamente aos seus ouvidos, amando-as e crendo que por meio delas, Jesus entra em seu coração. E o texto continua dizendo: e se Jesus está presente em seu coração, sua poderosa palavra, que criou a terra e todo o universo, não livrará do pecado e fortalecerá para proferir palavras amáveis e praticar atos de amor? Vou ler de novo para você entender esse texto tremendo. E se Jesus está presente em seu coração, sua poderosa palavra, que criou a terra e todo o universo, não livrará do pecado e o fortalecerá para proferir palavras amáveis e praticar atos de amor? Será que a palavra de Deus, ela não nos livrará do pecado? Porque o que 1 João no capítulo 5 nos diz? O que 1 João no capítulo 4 nos diz? E no capítulo 3, no verso 4, nos diz: nos livra do pecado. O que Romanos 6, 23 nos diz? O salário do pecado. Então ele está nos dando vida. Está nos dando vida. E vida em abundância, meus irmãos. Vida em abundância. Para a gente finalizar. Olha só o que diz. Você pode perguntar: ora, como pode Jesus entrar em meu coração com sua palavra? Como é que Jesus pode entrar em meu coração com sua palavra? Como posso me alimentar dele por meio de sua palavra? Essa é uma pergunta que não posso responder. Não sei como isso pode acontecer, mas você não precisa saber como isso acontece. Jesus afirma que fará isso e não é o suficiente para você? Você sabe que ele tem feito isso e está vivendo todos os dias em seu coração enquanto se alimenta da palavra. Jesus só está vivendo no meu e no seu coração enquanto nós estamos nos alimentando da palavra. A partir do momento que nós não temos a palavra, ele não está em nosso coração. E diz: valorize a sua Bíblia e leia como nenhum outro livro. Repito, não se esqueça de comer. Mas não se esqueça de comer o quê? O pão da vida todos os dias. Muitos de nós temos nos esquecido de comer, nos alimentar verdadeiramente. Você precisa dele muito mais do que seu alimento terreno. Alimentar-se da palavra de Deus uma vez por semana não manterá vivo para o céu. Assim como comer seu alimento terreno uma vez por semana não manterá vivo nesse mundo. Portanto, não se esqueça de comer. Nessa vida terrena, temos o de jejum, temos o almoço, temos a janta. Isso é o que algumas pessoas fazem. 3 alimentações no dia, mas tem pessoas que fazem muito mais do que isso. Então, se para você viver a vida terrena você alimenta várias e várias vezes, por que você acha que a vida espiritual, meus irmãos, é diferente? Por que você acha que a vida espiritual é diferente? Não. Se na nossa vida terrena nós precisamos nos alimentar constantemente para vivermos, quanto mais na vida espiritual. E se eu deixar de comer hoje, eu não vou morrer de fome. Mas se eu deixar de comer hoje a palavra de Deus, ter hoje a palavra que é vida e que me concede vida e vida em abundância e vida eterna, eu irei perecer. Porque a palavra de Deus é que me mantém vivo espiritualmente. É o está escrito, cravado em meu coração, pelo Santo Espírito, é que me mantém de pé contra as tentações. Então, se você quer se ver livre do pecado, mantenha-se próximo de Cristo. Mantenha a sua palavra no seu coração. E eu digo para você a mesma coisa que Cristo nos disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado porque até aqui, Pai, Tu tem nos orientado. Meu Deus, tantas vezes temos descuidado, temos negligenciado a leitura, temos negligenciado também a oração. Meu Deus, que venhamos ser umas pessoas que amam a Tua palavra, amam falar de Ti,
amam aprender de Ti na Tua palavra e amam a degustar, a passar tempo contigo, a ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Perdoe porque tantas vezes temos desperdiçado, temos deixado de lado esse privilégio. E tomas em Tuas mãos. Que a partir de hoje sejamos umas pessoas que buscam Tua Bíblia. Que a primeira coisa do dia a fazer, que seja pegar a Tua Bíblia, meditar e guardar em nosso coração. Para que quando viermos à tentação, termos o está escrito, Pai amado. Repreender o mal, repreender o inimigo como está escrito, assim como Tu repreendeu no deserto. Tomas em Tuas mãos. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.